Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. O tema é Fundamento dos Apóstolos, ensinado por Senhor Jesus Cristo. A doutrina que Jesus Cristo ensinou, transmitiu, capacitou aos seus apóstolos. Como vai dizer aqui em Marcos 1. Marcos 1, 22. Maravilhava-se da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. João. Aqui Cristo ele está capacitando, ensinando seus discípulos a sua doutrina, que foi vinda lá do alto da glória aos seus discípulos. Por isso que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. As apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, como diz a Escritura. Por quê? Essa doutrina, João 7, não é doutrina protestante, não é doutrina vinda de homens, não é doutrina dessas igrejas fundo de quintal, não. É doutrina do alto, ensinada, capacitada pelo ministério apostolado. Que ali em Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública e Pedro pregando, os apóstolos pregando, edificando a esposa e ensinando essa doutrina, que é o caminho da verdade. 7:14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo? De onde ele vem, pois, este conhecimento da Escritura? Olha só que interessante. Os judeus se admirou com a doutrina, com o ensinamento de Jesus Cristo. Cara, como esse cara tem tanto conhecimento da Escritura? Que não é letrado, que não tem estudo. Aqui já mostra pra gente a doutrina que está na igreja, que ele fundou e gerou lá na cruz. E ensinou aos seus apóstolos, que ele escolheu Mateus 10, do 1, 4, Marcos 3, ou Lucas 6. Ou então as apóstolos 1. Ali, diante ali, 14. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se fala por mim mesmo. Ó. Olha só que interessante, aqui já cai por terra essas doutrinas protestantes. A doutrina protestante, o ensinamento protestante é ensinamento de homem. Doutrina de homem. Fala por si próprio. A verdade está na minha igreja. A salvação está na minha igreja. O verdadeiro Espírito Santo está na minha igreja. Essa falange protestante pega uma Bíblia e começa: glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo está me revelando, a salvação está nessa igreja. Que doutrina é essa? Está falando de si próprio. Doutrina de si próprio, doutrina do engano, doutrina vinda de homens, ao contrário da doutrina que vem do alto. O judeu se admirou. Que doutrina é essa que esse cara não tem estudo? De onde é essa doutrina? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aqui, ó. João 7, 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim. Ó. Olha só que interessante, cara. Aprendi isso com o padre Luiz Touro e o Fábio Pentecoste, né? A entender a Escritura, ó. A ler prestando atenção. Olha só que interessante, ó. 17. Se alguém quiser cumprir a vontade, ó, de Deus, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Olha só que interessante. Então, quem quer ir para o caminho da verdade, quem quer pregar a verdade, quem quer ser cheio do verdadeiro Espírito Santo, tem que abraçar essa doutrina, essa verdade. A doutrina protestante, ela fala por si própria, por si mesmo. Diferente que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o ministério apostolado.
E deixa bem claro, ó. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, ó. Por isso que os protestantes só criam só a escritura. Porque eles buscam as suas próprias autoridades, suas próprias glórias. Está fora da doutrina. Tem que seguir a doutrina. Que interessante. Aqui já mostra que os apóstolos estão seguindo essa doutrina. Estão pregando essa doutrina. Estão anunciando a esposa. Marcos 9,15, Lucas 5,34, ou Marcos 1 ali, Marcos 1, se eu não me engano, ou João 3, 28, 29, se regozija com a esposa, um esposo. Que interessante, ó. Atos Apóstolos 2,42, perseverava ele na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comunhão, na fração do pão e na oração. Olha, você cata lá em Lucas 22, 19 ali. Ali está a Eucaristia. A verdadeira adoração que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Quer conhecer a verdadeira igreja? Quer conhecer a verdadeira doutrina? Tem que estar no fundamento dos apóstolos. E é uma igreja onde tem a Eucaristia, que é o sacerdote que consagra. Que foi enviado, que vem de sucessão, que tem autoridade. João 21, 15, 17, ou do João 20, 21. Assim como o Pai me viu, enviou vocês, soprou o Espírito Santo. Quem vocês perdoar será perdoado, quem você retiver será retido. A essa igreja que tem uma só doutrina, um só Espírito Santo, um só batismo e uma só fé. Efésios 4, 5. E a verdade será conhecida pela igreja. A verdade divina, diversidade da sabedoria divina, será conhecida pela igreja. Efésios 3, 10. Que só tem uma só doutrina. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, e uma só doutrina. Pedro já começa a pregar. Já começa a edificar a igreja, como diz a profecia em Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E João 7, ali, 17, está falando o quê? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina é do alto. A revelação também foi do alto. Porque, ó, se você for catar versículo antes, 18 ali, ó, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, ele disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por quê? A igreja, ela tem a chave. Pedro tem a chave. Pedro tem o pastoreio. João 21, do 15, 16. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu o dom de apacentar, pastorear essa igreja. Ser o sucessor de Cristo, o porta-voz e o príncipe dos apóstolos. A primacia de Pedro. Começou a primeira pregação de Pedro. Essa doutrina que foi ensinada por Senhor Jesus Cristo. Doutrina não de homens, não judaica, não farisaica, não doutrina adventista, não doutrina da mundial, não doutrina da internacional, não doutrina da plenitude, não. Aqui, ó. A revelação foi do alto. Pedro, não foi a carne, eu sei que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Agora aqui, ó. João 7, 14... João 7, 17, se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina de Deus, e fala por mim mesmo. Ou 16, respondeu Jesus, a minha doutrina é minha, mas aquele que me enviou. As Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, primeiro a pregar Pedro essa doutrina, porque é doutrina do alto, inspiração pelo Espírito Santo, muito diferente, segundo Coríntios 4. Irão pregar vários Jesus diferentes, que é outra doutrina, ao contrário do magistério da igreja, que vai perseguir a igreja, que vai pregar do seu uso pessoal, da sua interpretação pessoal, segundo Pedro 1,20, é proibido ter uso pessoal. É a igreja que é a detentora da Escritura. Porque a Escritura vem dessa igreja, desse ministério, desse apostolado, desses mártires, vem da esposa. A Bíblia é
fruto da igreja, da esposa de Cristo. Cristo, Colossenses 8, ele é a cabeça, Colossenses 12, os apóstolos são membros desse corpo místico que irá edificar essa igreja, esse corpo místico. É uma igreja protestante? Não. É uma igreja mística. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Efésios 5, 27. Olha só. Segundo Coríntios 11, 4. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Ó, outro evangelho diverso, outro Espírito Santo, outra revelação. Porque não estão ouvindo, não estão dando crédito para a pregação de Cristo, pelo envio de Cristo. Porque a doutrina é do alto. Como vai dizer João, repetindo, João 7. Olha só que interessante, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó, distinguirá-se a minha doutrina é de Deus, você fala por mim mesmo. Quer dizer o quê? Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, tem que estar nessa igreja, nesse ministério, nessa unidade, nessa verdade, que é a doutrina do alto. Em Gálatas 1:11, o evangelho para mim não tem nada demais, mediante a revelação de Jesus Cristo. Pedro, não foi a carne, eu sei que revelou isso, mas meu pai que está no céu. Olha só, tem que seguir. Por quê? É do fundamento dos apóstolos. Ele se especializava na doutrina dos apóstolos. Que interessante. Olha só. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Ó. A pedra angular, a cabeça é Cristo. A igreja é corpo místico, a esposa de Cristo unido com a cabeça e os membros unidos com esse corpo místico, com essa esposa mística, que tem uma só doutrina, que é do alto. Por isso que o judeu se admirou, se escandalizou. Como esse cara tem conhecimento da Escritura? Os judeus também tinham esse conhecimento, como os protestantes têm conhecimento, mas não segue a doutrina que Cristo ensinou, que Cristo está pregando ali. Sai do fundamento dos apóstolos e vai fundar outras igrejas. Fundo de Quintal, o templo do rei Salomão lá no Brás, outras, a verdade está aqui na Mundial, a verdade está na Assembleia, a verdade está na Adventista, a verdade está nos Testemunhos. É várias doutrinas, é uma só doutrina. É um só fundamento dos apóstolos. Saiu desse fundamento, desse ensinamento da igreja, porque os apóstolos estão em comunhão com o corpo místico e comunhão com a cabeça. Por isso que o Espírito Santo agia ali sobre a vida de Pedro. Por isso que Pedro converteu mais de 3.000 almas. Atos Apóstolos 2,14 ali, até o 41. Primeiro a batizar Pedro. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Já caiu por terra aí. Não pode batizar criança. E eles congregavam lá no templo cheio de imagens de escultura. Já cai por terra as imagens de escultura. O templo do rei Salomão é cheio de imagens de escultura. 1 Reis 6, do 22 até o 35, Ezequiel 41, 17 diante. Você vê, a tradição. Porque o Velho Testamento aponta o novo. A prefiguração do templo, o rei Salomão, é a prefiguração do templo que Cristo irá fundar com o seu corpo. Lá no templo do rei Salomão, a imagem de anjos, querubins, leões, bois. No Novo Testamento, a igreja fundada por Senhor Jesus Cristo vai ter relíquias dos seus mártires, dos santos que deram a vida por essa igreja. Como, por exemplo, São Estevão. Como, por exemplo, João Batista. Pedro, pregado de ponta cabeça, o apóstolo Paulo decapitado. Ele está na mesma unidade. Vamos fazer aqui, ó, para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Coríntios. Unidade nessa igreja. Sobre ti, Pedro, edifarei minha igreja, que é fundamento dos apóstolos. Perseverava ele na doutrina dos apóstolos. Minha doutrina, meu irmão, aquele que me extinguir tem que seguir a minha doutrina. Aqui, ó. Coríntios 12, 12 e 13, ó. Porque, como o corpo é um todo, com muitos membros, ó, e todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus, ou grego, ou escravos, ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ó.
Se fomos batizados só em um Espírito, por quê? A Mundial tem uma doutrina, a Assembleia tem outra doutrina, os Adventistas têm outra doutrina. Se fomos batizados num só Espírito, já está fora. É falso profeta, Mateus 24, Mateus 24, 11. Ou João 7 ali, do 21 a 23. Aí é mais, vamos mais além. 1 Coríntios 12, 4. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Outro é fé pelo mesmo Espírito, outro a graça de cura as doenças no mesmo Espírito. Interessante. Agora, se é o mesmo Espírito, será que esse Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos está lá na Universal? Está lá na Assembleia? Está lá na Adventista? Está lá na Triangular? Que essas igrejas que falam mal da esposa do Espírito Santo, as Apóstolos 1, 14, Maria orava junto com os apóstolos. Que interessante. A nova arca. A arca estava lá no tabernáculo. A arca estava lá no templo. A arca estava lá em Atos dos Apóstolos 1. Desce o Espírito Santo, quem está ali? A nova arca da aliança. Você acha que o Espírito Santo vai estar nessas igrejas que tem divisões, que tem contradições, que saiu do fundamento dos apóstolos? Está fora. Esse Espírito Santo está em Mateus 28, 19, 20. Assiste essa igreja. Que igreja é essa? Sobre ti, Pedro, Mateus 16, 18. Eu edificaria a minha igreja. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. É um vídeo simples para você aprender a fé católica. A fé mariana, porque nós somos esses descendentes da mulher. Que guarda os mandamentos, Apocalipse 12, 17. A descendência da serpente irá perseguir a mulher e a igreja. Por que a mulher? Porque a igreja é a esposa do Senhor. Que os descendentes marianos estão nessa igreja. Que obedece a essa doutrina. Que não é de homens, que não é de pastor, mas do alto. Ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Por inspiração e intermédio do Espírito Santo. Salve Maria, sou missionário de São Roberto.